Lá na Luma, eu não conseguia contratar, lógico, para o financeiro eu conseguia contratar um financeiro qualificado. Sim. Para o RH eu conseguia contratar uma pessoa de RH qualificada, né? Para o comercial, mais ou menos, conseguia contratar uma pessoa que tinha metade das habilidades que eu precisava e algumas eu precisava treinar. Mas para a operação, a minha operação era muito específica. Eu não conseguia contratar alguém que era qualificado. Então, desde sempre eu tive que treinar essas pessoas. Desde sempre eu tive que treinar essas pessoas. Qual que era a minha dificuldade treinando? O dia correndo, pau pegando, incêndio toda hora, telefone tocando, gente reclamando. Toda semana entra 4 ou 5 funcionários novos. Quando entra 4 ou 5 funcionários novos, quem tinha que treinar esses funcionários? Eu que treinava. Era uma semana de treinamento. Então, uma semana de treinamento, ele começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. É uma semana que quem responde o telefone, sabe? Era uma loucura. Aí, tô lá. Na primeira semana as coisas funcionam. Treino todo mundo, faço treinamento de ponta a ponta. A gente tinha um cronograma de integração, onde treinava, ensinava as habilidades, ensinava o que era um documento, ensinava como atender, enfim, fazia o treinamento de ponta a ponta. Aí o que acontece? Você treina a pessoa entra, dá 30 dias, não passa na experiência, aí você tira ela, aí vem outra, você fica com essa rotina. Mas eu tenho outras coisas para fazer, eu como dono de empresa, não dá para eu treinar. Então o que eu precisava fazer? Formar multiplicadores. Então teve uma época que a Meire começou a fazer parte do treinamento, outra época que a Vivi começou a fazer parte do treinamento, a gente começou a dividir entre as pessoas. Mas o que a gente precisava? Garantir que as pessoas... Ô, louco! Parece dar um trovão aqui. É que a construção aqui do lado da obra, aí jogaram alguma coisa na caçamba ali de papo entulho e deu um barulhão. É porque aqui ele abafa um pouco, mas eu... É que a gente escutou daqui e daqui, né? Porque o microfone também captou. Ai, que sustinho. Então, o que acabava acontecendo? Começamos a dividir, isso deu uma facilitada. Mas o gerente... o coordenador que estão participando dos treinamentos, eles também têm na essas rotina tarefas do deles, dia a dia, né? essas tarefas do dia a dia que precisa fazer. E aí você precisa de gente, porque tá difícil a mão de obra qualificada, só te resta uma alternativa, né? Então a mudança sutil antes eu pegava gente formada pelo mercado. Hoje eu pego gente que tem fit cultural e formo essa pessoa. Então eu virei uma escola, tenho que formar essa pessoa. Para eu formar essa pessoa, tem que ter um cronograma de treinamento. Sim. Quem faz o treinamento? Essa pessoa que faz o treinamento, ela tem agenda para fazer treinamento? Se você contrata 5 pessoas toda semana, essa pessoa tem agenda para fazer treinamento toda semana? Então a gente começa a ter alguns problemas que a gente fala, como que eu resolvo esse problema? Então lá em 2007, o que a gente fez? A gente contratou uma plataforma de universidade corporativa, um LMS, um nome técnico disso, né? E aí o que a gente começou a fazer? Gravar os conteúdos, a gente gravava os conteúdos, colocava isso num EAD, né, numa plataforma de ensino à distância, gravava os conteúdos para treinar o funcionário. A gente fazia isso. Lá em 2007. Lá em 2007, né? Qual que era o problema disso? Aí, beleza, resolvi o problema. Por quê? Porque eu garanto que o cara vai receber sempre o mesmo treinamento, que vai ser rápido, eu consigo acompanhar se ele fez ou se ele não fez, eu consigo fazer prova para entender se ele aprendeu aquilo ou não, e depois põe o cara no campo de batalha. Então a gente tinha um cronograma para treinar essas pessoas. Só que aí o que acontece, né? Você contrata essa plataforma, mas você tem que produzir o conteúdo. Hoje é muito mais fácil produzir um conteúdo. Hoje a gente tem Zoom, Loom, a gente entra, abre uma tela, faz um webinário. Na época não tinha nada disso. Tem celular, né? tem tudo. Hoje você grava o conteúdo do celular, sobe na plataforma. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Antigamente não tinha essas plataformas para colocar. Então, a produção do conteúdo de treinamento era uma coisa muito difícil. Tá? Porque, por exemplo, eu cheguei a ter isso lá, né? Então, o gerente que treinava, toda vez que começava um funcionário novo, ele tinha um cronograma. E para garantir que o cara tinha sido treinado, o gerente tinha que assinar. Então tinha o papel de avaliação do treinamento, tinha a data do treinamento, quem está participando do treinamento, quem está treinando, o gerente tinha que assinar e os funcionários tinham que avaliar o treinamento. A didática, o material, tinha que avaliar tudo. Eu cheguei a ver na empresa, o gerente quando ele está ali trabalhando e ele está na correria, na pauleira, ele não tem tempo de fazer, e se ele não fizer isso daí, é um indicador para ele, o que ele fazia? Senta com o funcionário que acabou de chegar e fala, cara, assina aí, eu não tenho tempo de treinar e eu sou obrigado a fazer, assina. E aí os caras assinavam. Aí você fala, o cara foi treinado, né? Não foi.
Então você não tinha como controlar se o cara foi treinado ou não, né? Que era uma... Por incrível que pareça, gente, isso aconteceu nas minhas empresas. Então, o gerente senta e fala assim, ó, assina aí que você foi treinado, no dia a dia você vai aprender, relaxa que você vai aprender no dia a dia e depois a gente resolve. Mas eu preciso que você assine. O cara assinava e avaliava um treinamento que não tinha sido dado. Incrível isso. É incrível, mas aconteceu, né? Então, E esse gerente não está mais com... quando a gente descobre, o gerente não fica mais na empresa, que deixe né? claro para todo mundo que tá ouvindo, né, gente? Pra não pensar que ele tá até hoje lá na equipe. E era na Luma. Não, isso, enfim. Né? Então, a plataforma, ela resolve esses problemas, né? Você garante. Porque às vezes, vamos supor que o cara tem que dar 3 horas de treinamento, mas ele só tem 1 hora na agenda dele. Ele vai dar as 3 horas de treinamento? Não tem como. Ele vai dar 1 hora. É o mesmo treinamento? Não é. Não, você capacitou a pessoa da mesma maneira? Não. Então, o legal de você ter uma plataforma como essa, né? A gente chama isso de universidade corporativa. O legal de você ter um negócio desse é que você garante que todo mundo passa pelo mesmo processo de integração. É um treinamento técnico. Todo mundo passa pelo mesmo treinamento. Você garante o padrão, né? E hoje as ferramentas para te ajudar a fazer isso, elas são simples, não são tão complicadas. Elas existem, essas soluções existem, né? É lógico, tem que parar, tem que pensar, tem que fazer. Mas você faz uma vez, né? E beleza, depois todo mundo segue o processo. Porque senão você tem que parar todas as vezes para fazer o treinamento e capacitar a mão de obra. Né? E eu acho que também tem um grande ponto de tudo isso que você está falando, Marcelo, que é o modelo mental. Porque essa sutil mudança que teve no mercado e agora está cada vez mais presente, e principalmente no momento de expansão que a gente está atrasando mais gente, é o modelo mental que a gente tenta passar para os comandantes, que a gente tenta passar para os nossos clientes, que é, cara, você vai ter que treinar de uma maneira ou de outra. As pessoas não vão estar prontas para a tua empresa, nunca. Porque você tem o seu jeito de funcionar, você tem seus valores, você tem sua cultura, você tem o seu modus operandi que nunca vai ser igual a de outra empresa. Então, eu acho que é muito também, né, um modelo mental que quem está contratando não vai ter ninguém pronto. Se você tiver noção disso, vão existir ferramentas como o que o Marcelo estava falando, de uma universidade corporativa, que tem grandes empresas que já têm universidade corporativa, que vão facilitar essa parte de treinamento. Mas que as pequenas ainda não estão de olho nisso.